Vamos falar sobre propriedades físicas e, em particular, sobre duas que são o ponto de ebulição e o ponto de fusão numa substância. Todas as substâncias têm um ponto de ebulição e um ponto de fusão muito bem definidos, e esta propriedade não é mais que uma temperatura bem específica. Com estes conhecimentos podemos perceber porque é que numa panela de pressão os alimentos cozem mais depressa e responder a esta questão. Para tal, devemos recordar as mudanças de estado. As substâncias podem mudar de estado, tanto sólido, líquido ou gasoso, em função da temperatura. Portanto, se aumentarmos a temperatura, as substâncias vão mudando de estado físico, todas as substâncias, e ao diminuirmos a temperatura, a mesma coisa. Isto também pode acontecer se aumentarmos ou diminuirmos a pressão. Numa atividade experimental que foi feita, foi utilizada uma amostra de água que foi aquecida desde o estado sólido, portanto, desde o gelo até gasoso, ao estado gasoso. Portanto, este gráfico que está aqui foi o resultado dessa atividade experimental. Portanto, o que se fez foi, de meio em meio minuto, foi-se registando a temperatura da amostra. Portanto, aqui, deste lado temos a temperatura em graus Celsius e deste lado o tempo em minutos. Portanto, de meio em meio minuto foi registada a temperatura. A amostra inicialmente estava abaixo de 0 graus, a cerca de 20 graus negativos, 25, 30 graus negativos, e foi colocada essa amostra à temperatura ambiente. Lentamente a temperatura da amostra foi subindo, como mostra aqui o gráfico, no primeiro minuto, no minuto e meio, por aí fora, até que atingiu um patamar e depois voltou a aumentar a temperatura, até que a essa altura foi necessário começar a aquecer a amostra, e aqui já estamos no estado líquido. Foi subindo continuamente, aumentamos a temperatura, aquecendo a amostra, foi aumentando a temperatura até que chegou a um ponto ligeiramente acima dos 100 graus, que voltou a aparecer outro patamar, e voltando a aquecer a amostra, voltou a aumentar a temperatura até aos 200 graus. Portanto, o que nós observamos nesta atividade é que passámos do estado sólido, a seguir este patamar tínhamos a água no estado líquido, e a seguir este patamar tínhamos só água no estado gasoso. Nestes dois patamares, no primeiro tínhamos ao mesmo tempo em coexistência o estado sólido e o estado líquido, portanto gelo e água no estado líquido. Depois, neste segundo patamar, tínhamos a água no estado líquido e a coexistir com o estado gasoso, portanto já não havia estado sólido. De notar que estes dois patamares, primeiro eles estão, um está ligeiramente abaixo de 0 graus e o outro está acima de 100 graus. Isso quer dizer, sabendo que o ponto de ebulição da água é de 100 graus, água, substância apenas, portanto água pura, e que o seu ponto de fusão é 0 graus, então nós vemos aqui que esta água continha impurezas, porque o ponto aqui de fusão estava ligeiramente abaixo dos 0 graus e aqui acima dos 100 graus. Isso quer dizer que a substância tinha impurezas, que a água tinha impurezas. Outra coisa que nos diz que a substância tinha impurezas é exatamente o ligeiro aumento, portanto não haver um patamar em que a temperatura se mantenha constante na mudança de estado físico, quando está a passar do estado sólido para o estado líquido ou do estado líquido para o estado gasoso. Há aqui um ligeiro aumento da temperatura, o que significa que existem impurezas presentes. Num caso ideal, temos este gráfico. Portanto, este gráfico mostra-nos aqui aumento da temperatura, o primeiro patamar, aumento outra vez da temperatura, o segundo patamar e, finalmente, aumento da temperatura também da amostra de água. Temos aqui o estado gasoso, estado sólido no início, e depois aqui nos dois patamares a coexistência das duas substâncias. Obviamente, tendo em conta o que dissemos há bocado, este gráfico corresponde à água, porque temos aqui ponto de ebulição igual a 0, ponto de fusão igual a 100, e a pergunta seguinte, obviamente, não contém impurezas, porque o ponto de ebulição coincide exatamente com 0,
e o ponto de fusão coincide exatamente com 0 graus e o ponto de ebulição com 100 graus. Portanto, isso quer dizer que não tem impurezas. Para resumirmos esta parte, vamos falar sobre... Portanto, isto é a definição de ponto de fusão. A seguir, a definição de ponto de ebulição. Todas as substâncias têm um ponto de ebulição e um ponto de fusão. Durante todas as mudanças de estado coexistem sempre dois estados físicos e aqui a temperatura se vai mantendo mais ou menos constante, se não houver impurezas. Portanto, sabendo o ponto de fusão da substância e o ponto de ebulição, se a temperatura for abaixo do ponto de fusão, sabemos que está no estado sólido. Se for entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, líquido, e acima do ponto de ebulição, gasoso. A presença de impurezas, obviamente que diminui o ponto de fusão, aumenta o ponto de ebulição, como as linhas vermelhas mostram. Se houver impurezas, então a temperatura modifica-se. Outra coisa interessante é que não só a temperatura provoca a mudança de estado, mas a pressão também altera os pontos de ebulição e os pontos de fusão. Se eu aumento a pressão, o ponto de ebulição aumenta. Ou seja, se eu tiver uma substância água que o ponto de ebulição é 100 graus à pressão atmosférica de uma atmosfera. Se eu aumentar a pressão dentro, por exemplo, de um recipiente de metálico, por exemplo, uma panela de pressão, então esse ponto de ebulição já não vai ser 100 graus, mas vai ser superior. Okay? Portanto, passa a ser, por exemplo, 140 graus. Portanto, o ponto de ebulição está diretamente relacionado com com a pressão. Na ficha de trabalho que tínhamos, vamos preencher, portanto, colocar ali no ponto de fusão e ponto de ebulição a respectiva unidade, neste caso graus Celsius. Depois, ponto de fusão da água, ponto de ebulição da água, portanto 0 graus e 100 graus. Obviamente, se a 25 graus, qual é o estado físico da água? Portanto, 25 graus vai ficar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, obviamente que é estado líquido. A justificação é a que já falámos. Portanto, para responder a esta questão, porque é que os elementos cozem mais depressa numa panela de pressão, é simplesmente porque o ponto de ebulição se altera em função da pressão a que está sujeita a substância. Neste caso, como a pressão é muito elevada, a ponto de ebulição vai ser superior a 100 graus, portanto a 140 ou 150 graus. Obviamente que os alimentos a essa temperatura, 140 ou 150 graus, cozem muito mais depressa.